A doença deve ser combatida ao nascer. Assinale a opção que mostra a forma de se reescrever essa frase que altera seu sentido original. A doença deve ser combatida ao nascer, tá? A doença deve ser combatida ao nascer. E ele pede aquela que altera o sentido. Então vamos lá, vamos avaliar aqui. Olha só. A doença deve ser combatida em seu nascimento, ao nascer ou em seu nascimento. Cabe, terror? Cara, cabe. Eu tinha uma oração adverbial temporal aqui, passei a ter uma adjunto-adverbial aqui temporal. A doença deve ser combatida quando nasce. Tinha uma oração temporal aqui reduzida de infinitivo, passou para uma desenvolvida. A doença deve ser combatida quando ela nasce. A doença deve ser combatida em seu nascimento. A doença deve ser combatida logo que nasce. Cara, aí é o seguinte, o que eu queria que a gente observasse aqui, né? A oração subordinada adverbial temporal. A doença deve ser combatida ao nascer. Ok. Quando nasce? Ok. Esse quando é tempo geral. Beleza. O logo que é aquele tempo imediatamente. Não é? É aquele tempo imediato. Quando logo que nasce. Assim que nasce. A doença deve ser combatida logo que nasce. Então, imediatamente depois. Logo que. Tem uma mudança, cara? Tem uma mudança. Mas, ele pediu até o seu sentido de original. Tem uma mudança? Sim. Logo que nasce, tá? Caberia? Sim, uma mudança de sentido aí, sim. Desde que nasce, a doença deve ser combatida. Agora, Teo, vem cá. Tem valor temporal aí, desde que nasce, a doença deve ser combatida. Tem valor temporal? Tem. Mas tem ou não tem uma mudança de sentido aí? Cara, a doença deve ser combatida logo que nasce. Logo que ela nasce. Assim que ela nascer, ela é combatida. Ok. É aquela ideia de tempo imediatamente posterior. Ok. Agora, desde que nasce. O desde que é desde quando. Desde quando nasce, a doença deve ser combatida. Então, esse desde que, ele não transmite essa ideia de imediatamente posterior. Concorda comigo? Mas desde quando nasce. Então, ela pode nascer agora, morreu. Né? Acabou, foi combatida e tal. Daqui a pouco ela nasce de novo. Desde que nasce, ela deve morrer. É essa a ideia. Então, não é uma ideia de tempo imediatamente posterior, o desde que nasce. Ok. Beleza, mas eu já tinha o quando nasce também, que é tempo geral, né? Em seu nascimento, que é tempo geral, em adjunto adverbial de tempo. Então, o que a banca quer mostrar pra gente é essa relação temporal, tá? Ela mantém um sentido de tempo? Mantém. Se é um sentido de tempo imediatamente posterior, ela não está fazendo muita diferença, não. Colocou desde que nasce, quando nasce, logo que nasce. Ok. Desde que se nasce, a doença deve ser combatida. Opa! Aqui, o que a gente quer observar é que o problema não é a relação temporal. Ao nascer, em seu nascimento, quando nasce, logo que nasce, desde que nasce. É quem nascer. Quem nasce? A doença deve ser combatida ao nascer. Quando ela nasce? Quando a doença nasce? Em seu nascimento. Quando ela nasce? Logo que ela nasce. Desde que a doença nasce. Ok? Agora, desde que se nasce, a doença deve ser combatida. Esse se aí, qual é o valor dele? Pronome passivador? Não. Ele é o chamado índice de indeterminação do sujeito. O verbo nascer aqui ele é um verbo intransitivo. O que importa aqui? Caraca, terror, nem vi esse negócio do valor do ser e tal, mas vamos lá. Quando você coloca, desde que se nasce, quem nascer? Olha, quando se nasce, alguém nasce. Eu não quis mostrar quem é que nasce. Só que o texto original mostra o ao nascer, é a doença nascer. As alternativas A, B, C e D fazem referência de nascimento da doença. Concorda comigo? Agora, quando eu falo, desde que se nasce, um cidadão, qualquer pessoa, desde quando ela nasce, a doença deve ser combatida. Esse se aí, ele determina o sujeito, podendo ser uma pessoa ou a doença, sei lá.
Aliás, a doença nem caberia, sabe por quê? Porque quando eu coloco nesta oração aqui, ó, quando se nasce, houve uma indeterminação do sujeito, tá? Do verbo nascer. E na sequência eu tenho a doença deve ser combatida, é o quê? Quando alguém nasce, desde que alguém nasce, né? Quando alguém nasce, a doença deve ser combatida. Já a partir do momento em que ela nasce. Aquela pessoa nasce. Por isso, neste caso aqui, essa indeterminação tira o sentido original. Porque o sentido original é a doença nascer. A doença nascer, a doença nascer. Só que esse ser indeterminou o sujeito. Então, o que eu posso entender é quando uma pessoa nasce, a doença deve ser combatida. Estranho, né? Mudou o sentido. Por isso, nós observamos que a alternativa é o ser, a indeterminação do sujeito. Sendo que nascer tem relação sempre com doença, o que não aconteceu com a alternativa E. Beleza? Por conta desse índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem?